Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. E eu te saúdo nesse momento com a paz de Deus e que o Senhor esteja na sua vida sempre. E agora nós vamos ainda continuar o nosso estudo ainda no livro de João, capítulo 6, no quarto bloco que tem como a murmuração dos judeus. Pouquinho antes a gente havia feito um vídeo falando sobre a missão do Senhor e ele se declarar o pão da vida e aquele que saciava a sede daqueles que estavam com sede. Mas por que o Senhor começou esse ensinamento? No começo do capítulo a gente vai ver que o Senhor multiplica pães e peixe e alimenta cerca de 5.000 homens, né, em Betsaida. E logo depois ele vai para o monte, porque vê a intenção que depois dessa multiplicação os judeus queriam proclamar o rei. E aí Jesus vai para o monte sozinho para tentar fugir dessas intenções. Só que não ficou por aí. Aquelas pessoas procuraram e encontraram Jesus em Cafarnaum. E Jesus começou a falar para eles a verdadeira missão dele aqui na terra. Falando para ele que ele é o enviado de Deus, que estava aqui em obediência a Deus, que ele era o verdadeiro pão da vida, enviado pelo Senhor. Só que isso não pegou muito bem para o Senhor, não. O Senhor teve problemão com os judeus, um problemão com os incrédulos. E é exatamente isso que a gente vai comentar agora. Dá uma visitada nos outros vídeos para você entender o que eu estou dizendo, tá bom? E agora vamos seguir aqui para os versículos. Tem como título a murmuração dos judeus, versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque diziam, eu sou o pão que desceu do céu, viu? Eles murmuravam em sinal de rebeldia e incredulidade. A mente deles não conseguiam acompanhar o entendimento do Senhor. Então eles murmuraram, se chatearam, não creram, se escandalizaram com essa palavra, eu sou o pão da vida. Mas olha só o que acontece o seguinte, versículo 42 vai dizer, e diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Observa que o Senhor era bem conhecido dessas pessoas. As pessoas conheciam a mãe, o pai, os parentes próximos, conheciam a profissão da família, sabia que era família humilde. Então, agora, já adulto, depois que eles viram toda a infância, eles disseram, não, a gente conhece a sua história, conhecemos de onde você é, conhecemos teus parentes, quem são teus pais, a profissão dos teus pais. Você não é nada disso que você diz que é. Olha a profundidade da incredulidade. Por conhecer os pais terrenos, os pais maternos e paternos de Jesus, eles disseram, não, você não é nada disso, que você é um dos nossos. Você é um daqueles que moram aqui desde quando você nasceu. E o versículo 43 vai dizer, e respondeu Jesus, não murmureis entre vós. Então Jesus sabia perfeitamente que entre eles havia essa murmuração, sabia que não seria fácil. O Senhor sabia que ele não ia ser aceito, o Senhor sabia que ele ia passar por esses obstáculos, por essas adversidades. O Senhor sabia. Quando Jesus veio, ele já sabia o que ele ia passar. Nada foi surpresa, nada foi espanto, o Senhor não se escandalizou com nada. O Senhor sabia exatamente as pessoas que ele ia tratar, as pessoas que ele ia enfrentar, as adversidades, as polêmicas, tudo isso o Senhor sabia disso. Seguimos o vídeo dizendo assim, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Mais uma vez o Senhor fala sobre a ressurreição. Porque, na verdade, tudo que os judeus queriam era proclamar alguém que tivesse ali em evidência, que tivesse ali no auge, o rei. Mas não foi isso que o Senhor veio fazer. E isso decepcionou muitos judeus. Então, para ele agora dizer que é o Filho de Deus e que o propósito dele é outro, era difícil de se entender. Eles perceberam ali mesmo que a finalidade do propósito do Senhor era totalmente diferente daquilo que eles queriam que fosse. Né? Então agora o Senhor vai dizer assim,
ninguém vem a mim se o Pai não me enviar. Ou seja, vocês não virão a mim, mas haverá alguém que vai vir. Terá pessoas que vai vir até a mim. E o Senhor ainda faz uma promessa, e eu ressuscitarei no último dia. Então não é todos que vão até Cristo, não é porque Cristo não ama, não é porque Cristo não tem propósito, não é porque Cristo não tem plano de salvação, mas é porque a incredulidade, a rejeição e a rebeldia e a falta de fé faz com que muitos não creem, com que muitos se afastam, com que muitos não confiem nas promessas do Senhor. O Senhor é muito simples para pessoas que têm um coração muito egoísta. E no versículo 45 vai dizer: está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Ou seja, isso aqui é muito sério, porque em alguns outros momentos a gente até comentou sobre os enviados que vieram antes de Cristo. Esses que aceitaram a palavra e que esperaram pela revelação, que esperaram pelo esse enviado de Deus, quando o Senhor veio e eles atentaram para isso e conseguiram, através da fé, reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, eles se deixaram aprender com o Senhor. Eles deram ouvido às palavras do Senhor. Eles creram e foram chamados filhos de Deus, né? Como o próprio Senhor diz, que aqueles que veio da parte do meu Pai. Ninguém vai até a Cristo porque simplesmente decidiu ir. Todos que foram até o Senhor porque houve um propósito, houve um coração voluntário, houve uma voz de Deus que intentou dentro do coração de alguém e alguém ouviu a voz de Deus. Então não tem como você querer chegar até a Deus invalidando a obra do Senhor Jesus. Não tem como você querer agradar a Deus desagradando a palavra de Cristo. Não tem como você querer agradar a Deus rejeitando as falas, rejeitando a obra de Jesus Cristo. Não tem como. O Senhor é o único. Ele mesmo se declara: eu sou o caminho. Ele não é um caminho, ele é o caminho, o único caminho, o único plano de salvação é mediante a ele, pelo sacrifício da cruz. Amém? Eu vou fazer outro vídeo com esse mesmo assunto. E me acompanha. E para você que está me acompanhando, que Deus abençoe você em nome de Jesus.